Hoje eu tenho a alegria e a honra de receber uma mulher que é praticamente uma unanimidade quando a gente fala de recursos humanos no Brasil. Provavelmente ela vai discordar disso, mas essa é a minha percepção. Eu não vou deixar ela discordar dessa minha percepção. Ela é fundadora da Companhia de Talentos, do Instituto Ser Mais e cofundadora da Beta.com. Uma profissional 60+, com mais de 720 mil seguidores no LinkedIn, que segue influenciando empresas, jovens talentos, conselhos e corações. Ela foi uma das primeiras pessoas no país, de verdade, a dar protagonismo à juventude no mundo corporativo. Continua ainda hoje, abrindo espaço, agora com outra lente, a da longevidade. Neste episódio, a gente vai falar sobre etarismo, vida longa no trabalho, empreendedorismo maduro e sobre o que significa influenciar com consistência em tempos tão barulhentos. Porque o Age Free World, toda a idade conta. E Sofia faz isso, contar com maestria. Seja, portanto, muito bem-vinda, Sofia Esteves. Nossa, Fábio, com essa apresentação, a régua de expectativa aqui da nossa audiência vai ser enorme, né? Espero não decepcionar. Tudo bom, Fábio? Muito obrigada pelo convite, estou super feliz, você sabe que eu sou tua fã, estou super feliz de estar aqui com você. Então vai ser uma conversa interessante, porque vai ser uma conversa entre fãs, não tem fã ídolo aqui, a gente pode sair desse lugar, uma conversa horizontal onde a gente pode aprender um pouco um com o outro, né? Acho que essa é a nossa ideia aqui. E eu já tenho uma pergunta óbvia, porque são mais de 35 anos, né, Sofia, no mundo do RH, você conhece muito bem o RH, da porteira para dentro, da porteira para fora, e eu queria saber como é que você está olhando hoje para essa trajetória e o que te mantém com brilho nos olhos ainda, né, depois desses 35 anos, o que você está animada para fazer depois de ter já talvez conquistado tantos louros nessa trajetória de tanto sucesso? Olha, boa pergunta, Fábio. Eu acho que o principal, né, você falou do que me mantém o brilho nos olhos, é sempre ter um projeto, né? Eu sou inquieta, né? Sou inquieta de natureza. As minhas sócias lá da Companhia de Talentos brincam que quando eu chego no escritório, eu falo assim, olha, eu estava tomando banho, tive uma ideia, ela já sai uma para cada lado, ela falou, lá vem ela com as ideias mirabolantes, que no final eu boto todas em prática. E são aquelas que normalmente eu não sei explicar o porquê. Não tem uma coisa racional por trás. Mas eu acho que, né... empreendi lá em 1988, tinha 26 anos de idade, né? Sem nenhuma, nunca imaginei empreender, nunca imaginei, né, trabalhar em RH, queria trabalhar em educação, então já começou com uma carreira saindo totalmente diferente daquilo que eu supostamente tinha planejado, onde eu ainda achava que a gente mandava na nossa vida e no nosso futuro, né? Mas depois aí, né, eu já estou fora da cadeira de executiva da CIA de Talentos, já vai agora, acho que para 5 anos, e muita gente me perguntou, pô, mas vai sair, como é que vai ser para você? E o dia seguinte? Eu falei, o dia seguinte do quê? Não, porque aí você não vai mais para o escritório. Eu falei, gente, meu sonho era ter o Ser Mais, né? A nossa ONG de capacitação de jovens de altíssima vulnerabilidade social, assim, puxa, eu quero me dedicar a isso, eu quero me dedicar a dar mais aula, eu quero me dedicar aos meus trilhões de outros papéis. Então, eu acho que depende da gente em que lugar você se coloca, que aquilo, pô, no dia seguinte eu vou ficar de pijama em casa, né, como a gente falava no passado para quem se aposentava, de jeito nenhum, eu estou empreendendo de novo, mas o empreender no sentido de me desafiar, né, de buscar sempre de mim, e é natural, não é uma coisa pensada. Você também, assim como eu, mais intuitivo e tal. É deixar o fluxo da vida mostrar para a gente que caminhos, né? Então, uma vez me perguntaram, não está doendo sair da cadeira? Eu falei, por que se as sucessoras são melhores que o criador? As criaturas são melhores que o criador. Por quê? Porque são estão mais preparadas para este mundo de hoje, no sentido de até energia, mas eu acho que são ciclos que, se você não renova também, separa todo mundo embaixo, né?
E ter sonhos e continuar sonhando, vou sonhar até meu último dia de vida, eu vou continuar com o projeto Osiris Silva, né, que tem 90 e lá, ele sempre está com um projeto embaixo do braço. E é isso, eu acho que é isso que dá, pode falar palavrão aqui? Pode. O tesão da vida. Isso que dá o tesão da vida. Agora, você falou uma coisa importante, né? Você sentiu que era um momento de você passar o bastão na companhia de talentos, e, por outro lado, a gente sabe que a gente vai durar mais tempo, em princípio. A longevidade está aí, já estamos... A nossa geração tem uma tendência a viver até 90, 100 anos de maneira muito fácil. E essa corda só estica, né? Com o avanço de medicina, de tecnologia e tudo mais. Como é que você vê esse fenômeno dentro das organizações? Será que ainda o RH e as organizações ainda não acordaram para essa possibilidade de carreiras que vão além dos 60, 70 anos? Não. É assim, pouquíssimas as empresas, nada do que eu falar aqui eu quero que a gente generalize, porque senão é assim, a empresa é um grupo de pessoas, né? Não é a lâmpada da cadeira. Então, não são todas as empresas, mas a grande esmagadora maioria está tão afundado, né, com a água batendo aqui na boca já, com performance, entrega de resultado, curto prazo, insegurança, transformação que tem que ser feito no hoje, que não é nem por mal, mas sequer conseguem colocar a cabeça para fora para falar, pera, deixa eu ver a situação, né, de helicóptero, assim, olhar melhor o todo, ver o que faz sentido, o que não faz. Então, eu acho que o mundo corporativo, o mundo do trabalho, ele está muito pressionado. Sim, pressionado não obrigatoriamente pelas coisas certas que tem que se pressionar. Para sobreviver, custe o que custar, muitas vezes, né? Porque se você não tiver uma inovação, você ficou para trás. Se você não, você perdeu o market share, o dashboard, né, dashboard, Power BI, sei lá mais o que, agora os agentes, tal, o tempo inteiro, né, até a respiração das pessoas, podem notar, a respiração das pessoas está mais curtinha, porque está sempre buscando, sempre sendo cobrado por alguma coisa e se autocobrando, tem que aprender o tempo inteiro, lifelong learning, assim, é uma cobrança que não está dando. E eu acho que nós também, né, eu não acho só que são as empresas, aliás, eu não acredito nisso há muitos e muitos anos. Não é a empresa só que tem que pensar nisso, sou eu como indivíduo. A empresa não é dona da minha vida, não é dona da minha carreira, sou eu. Então, assim, quem também pauta o que quer são os profissionais. Eu estou vendo, Fábio, assim, acho que imagino que você também conheça várias pessoas com 45 anos estão dizendo, eu não quero mais o mundo corporativo. Né? Às vezes, seja para dar aula, às vezes vai fazer uma startup, alguma coisa, às vezes vai para conselho, muita gente indo para conselho e tudo mais, que também acho que acaba sendo um pouco de modismo, mas eu acho que as pessoas estão cansadas, né? E eu acho que nem tem que se largar o barco e nem tem que ficar numa posição de objeto de alguém decidir com você como vai ser o seu momento, que momento você vai sair da organização, que momento você vai, até quando vai a aposentadoria e tudo mais. Então, eu acho que em qualquer um dos papéis, seja no papel de liderança de uma empresa, ou seja no Você S.A., a gente tem que pensar assim, o que é melhor para cada indivíduo, não tem uma receita certa. Né? A gente vê aí grandes grupos que colocavam 60 anos é o máximo para se aposentar. Aí foi aumentando um pouco essa idade. Então, talvez, né, para mim, com 50 e poucos anos, eu quis sair de frente da coisa, porque é um anseio meu, ninguém me cobrou por isso. Pelo contrário, podia ficar na minha posição lá de fundadora por resto da vida. Mas era um anseio meu. E que mais eu quero? Tem muito mais mundo do que aquilo que eu vinha fazendo há 30 e tantos anos, né? Então, eu acho que é muito isso. Gestão de pessoas, né? Desde o CEO, não estão olhando esse tema com a profundidade, mas também as pessoas não estão. As pessoas estão preocupadas com aqui e agora. Né? E isso é um problema para a humanidade.
Numa das entrevistas aqui no nosso podcast, foi também com uma pessoa de recursos humanos, uma head de RH, chamada Simone Pimenta de Araújo, e eu lembro de uma coisa que ela falou que foi muito importante, me marcou bastante, é que essa também deveria ser uma escolha da pessoa. Né? E Mas, acho que, em primeiro lugar, a pessoa. né? Mas eu talvez esteja vendo muito uma escolha da empresa. É como se a empresa começasse a olhar, se a pessoa está envelhecendo, então eu tenho que dar um jeito de fazer uma escolha por ela, porque ela não está fazendo a escolha sozinha. Então, assim, talvez a reflexão que eu queria provocar aqui, né? Eu acho que tem um lugar que é a pessoa refletindo se ela quer aquele lugar e se ela está cansada de trabalhar numa empresa ou se está cansada de trabalhar com esse modelo de trabalho. Acho que isso tem a ver com a pessoa. E a empresa, por exemplo, quando eu concordo plenamente com você, eu vejo as empresas, né, para quem a gente trabalha também, vivendo uma crise muito profunda atualmente, tentando sobreviver, custe o que custar, e nesse lugar é realmente o curtíssimo prazo. Curtíssimo, tudo hoje a curto prazo. Só que para poder lidar bem com isso, com essa pressão toda, você precisa de alguma forma de algum tipo de equilíbrio emocional, de respiro, né, de tranquilidade, de alguém que já viveu crises. Quem já passou por grandes crises? São as pessoas mais velhas. Então, tem alguma coisa que não está ornando aí, como diria minha avó, né? Porque você tem uma necessidade atual, não é o futuro, de ter pessoas com mais experiência para lidar com crise, e não estou falando de experiência técnica, né? Experiência emocional. Eu não preciso saber como resolver a crise, mas eu preciso saber que para lidar com a crise, eu não posso sair correndo que nem barata tonta. Né? E, por outro lado, olhando o lado da pessoa, achei muito legal você ter trazido esse ponto, você tem um contingente de pessoas que já ficaram muito tempo na organização, num modelo de trabalho que está falido, e que a juventude esfrega na nossa cara que está falido e a gente não gosta, e que não consegue talvez ver que a organização vai evoluir esse modelo para um modelo que seja inclusivo não só para o mais velho, mas que seja inclusivo para o mais jovem também. Na verdade, se resolver talvez algumas das demandas dos mais jovens, vai resolver algumas demandas dos mais velhos. Essa é a minha hipótese, porque o mais jovem ele quer mais qualidade de vida e mais flexibilidade. E que o mais velho quer? Mesma coisa. O mais jovem quer mais qualidade de vida e flexibilidade para cuidar das coisas pessoais dele, para viajar, etc. Tal. O mais velho quer mais flexibilidade e qualidade de vida para cuidar do pai e da mãe doente, descansar, de fazer alguma outra coisa, começar alguma outra profissão, alguma carreira depois de 60. Eu digo assim, você quer me ver brava, vir me convidar para dar palestra sobre conflito de gerações. Né? Porque eu falo, gente, conflito é perde e ganha. É jogo tênis. Você joga a bolinha para o outro errar. A tua vitória é se o outro perde. Né? Eu faço uma analogia com uma crônica, quem não leu ainda, sugiro ler, do Rubem Alves, chamado Casamento Tênis versus Frescobol. Que ele fala assim, né, que tipo de casamento, vamos trazer aqui para o tipo de relação de trabalho a gente quer ter, né? Então, é o velho contra os mais velhos, contra os mais novos, né? Nós também já fomos esses jovens inquietos. Uhum. Nós também, quando eu era rebelde, eu queria fazer do meu jeito e não sei o quê. Então, eu acho que, no fundo, a gente fala da rebeldia dos jovens e a gente, às vezes, esquece que também viveu, né, salvadas a tamanho, coisas diferentes. Agora, conflito, um tem que ganhar, o outro tem que perder. Então, o jogo frescobol é mais legal, onde todo mundo ganha. Então, eu não vou falar de conflito de geração, eu falo de encontro de geração, porque isso que você falou agora, Fábio, é assim, a pessoa mais sênior, ela tem mais esse estofo emocional. Por quê? Porque já comeu muito grama, né, ralou o joelho muitas vezes. Mas o jovem, ele vem com chip a mais. Uhum. Então, se eu, jovem, não consigo ter sensibilidade para perceber o que o mais sênior, né, o jovem há mais tempo, como eu falo, tem que pode me ensinar, eu estou sendo tópico, e vice-versa. Uhum. Esse jovem não é um moleque que não quer gramar, um moleque que quer já só sentar na cadeira do CEO. Esse moleque tem muitas coisas para ensinar para a gente. Então, essa humildade dos dois lados é que vão construir empresas sólidas. Não é um ou outro, é um e outro. E não é ficar confrontando no dia a dia que a gente constrói um mundo melhor. Né? É a gente divergindo para convergir.
é a gente trazendo pontos de vista diferentes, chegar naquele momento e dizer, e agora? Frente a isto aqui, qual é o insight? Dizer, puxa, então, isso disso, mas isso disso, construir, co-criar de verdade esse futuro, porque do jeito que está, não está bom para ninguém. Uhum. Neste momento de mundo, eu só vejo perdedores, eu não vejo ninguém, seja em todo o contexto. A gente estava falando, né, geopolítico, governamental, meio ambiente, tudo. A gente está vivendo um caos. E um fica contra o outro, um fica apontando o dedo para o outro, mas adiantar dedo. A tecnologia, não sei o quê. Pô, mas quem criou a tecnologia? Como nós. Quem está usando a tecnologia erroneamente? Somos nós. Então, nós, né, e eu falo que no mundo do trabalho, a gente consegue ser vítima e vilão ao mesmo tempo. Uma vez escrevi um artigo para Exame, logo na pandemia, escrito A Nova Pandemia Silenciosa, porque assim, o que você mais escuta as pessoas reclamarem, Fábio? Estou cansado, trabalhei muito, estou em burnout, estou estressado, não sei o que tal. Por que você está trabalhando muito? Porque a inovação, porque não sei o que, tal. Então, é a pressão por inovação, por reinvenção, tal. Tá bom, então o mercado exige inovação. Quem é que vai no supermercado saindo do escritório e quer o suco com o rótulo que ele quer, com a cor que ele quer, do sabor que ele quer, que ele exige que tenha um iPhone novo a cada 10 meses, antes lançava a cada 4 anos. Quem precisa de um telefone novo a cada 10 meses? Né? Nós somos o mercado, impomos as regras de mercado. Então, naquele momento que a gente está, de alguma forma, pressionando para esse consumismo desta forma que inova, nós estamos sofrendo as consequências lá. Mas parece que se esses dois eus não se conversarem, só vai ficar caótico. E o jovem ele tem razão de não querer ir para o mercado de trabalho formal. Para esse mercado, né? Desse jeito, né? Configurado assim. Ele vai conseguir transformar tudo? Não, não vai. A gente também sabe que, desde que o mundo é mundo, as coisas, né, não é de uma hora para outra também. Vai transformar mais rápido do que nossos pais, nossos avós transformar? Com certeza. Mas eu acho que o mundo não está bom para ninguém, e se a gente não unir forças, e não é só unir forças no mundo do trabalho, ter essas conversas, não, é dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Tudo conversa com as famílias disfuncionais que a gente tem hoje, que não escutam os filhos, que, né, os filhos acham os pais uns babacas, nós achamos nossos filhos uns imaturos, e cada vez mais, hoje de manhã eu estava num evento no MASP, cada vez mais os filhos mais trancados no quarto, né? A gente não convida os nossos filhos para vir para a sala, para essas conversas, né? Foi uma coisa que a gente falou hoje, assim, o Felipe Urbano falou muito dessa analogia dos filhos no quarto e não na sala, né? Então, se não tiver este nível de interação e de troca em casa, ele vai começar a fazer esses questionamentos na empresa. E aí nós, enquanto empresa, vamos dizer, olha, imaturo, olha isso, olha, só critica, né? Então, estamos vivendo um colapso, mas é no colapso que a gente pode sair fortalecido e realmente com força para criar um mundo melhor, se todo mundo estiver unido num propósito maior. E o que você acha que as empresas, aí, como você bem falou, né, não existe a empresa, né? A empresa não fala, a empresa não pensa, né? Mas o que você acha que as lideranças das empresas, tomadores de decisão, grandes influenciadores, né, no rumo das organizações, dentro delas, né, estou falando das altas lideranças, ainda não entenderam para que este encontro, eu vou até sair da questão do conflito, né, para que esse encontro multigeracional ou intergeracional de verdade aconteça de uma maneira produtiva, construtiva e que ajude a organização de alguma forma a se perenizar. Olha, ótima pergunta. A primeira coisa a gente tem dado, enquanto liderança, uma carga de desenvolvimento de pessoas tão grande, né? São milhões de reais que as empresas colocam todo ano em treinamento e desenvolvimento, mas 99% disso é em quê? Em hard skill, né?
a AI agora, tecnologia, processos e tudo mais, mas o quanto a gente está tendo aquele nível de conversa para saber o que você, Fábio, quer, o que eu quero, relembrar quais são os meus valores, relembrar uma coisa que eu falo muito para as pessoas: qual era o teu sonho de vida quando você era jovem? Né? O que você fez com esse sonho de vida? Né? E qual é teu sonho de vida para o futuro? Ajudar na reflexão. Eu sinto, às vezes, que as empresas têm medo de ter este tipo de conversa, que vai que ele decida sair da empresa, e eu não posso que ele saia da empresa agora, né? Então, é assim, deixa ignorantão, não deixa pensar nisso, porque eu começo a correr risco de aquela pessoa parar e falar: putz, eu tenho um outro universo que eu também posso explorar. Então, eu acho que este tipo de diálogo a liderança não está tendo, até porque ela própria não tem com ela própria. Né? E aí a gente entra naquela máxima que liderança é solitária, né? Você não vai, são poucos o que puxa o colega do lado, ou mesmo o CEO tal, para ter essa conversa. O CEO, coitado, não tem com quem ter, né? Então, assim, o quanto a gente cuida da gente mesmo na liderança, eu acho o quanto esse papo não tem que ser de nós para os subordinados, tem que ser primeiro nós com nós mesmos, nós com a cultura da empresa, com os valores da empresa, nós honrando ou não aquilo que está escrito lá no quadrinho da diretoria de propósito, de valores, de missão e tal, e o quanto aquilo que trazer o indivíduo como realmente o bem principal que a empresa tem, não é só na fala. E se eu, então, não cuido de mim mesmo, não faço essa ampliação de consciência e de reflexão para lembrar no final do dia o que é mais importante para mim. Uma vez eu encontrei com uma vice-presidente de recursos humanos num grande congresso e perguntei de uma amiga em comum, também vice-presidente de uma grande empresa, e ela vira e fala: ai, Sofia, você não sabe, ela está numa depressão. Eu falei: mas por quê? Ela falou: ela odeia o chefe dela, ela odeia o setor de negócio que ela está trabalhando, ela odeia... Aí, eu sou que nem criança, né? Minha pergunta óbvia foi: mas o que ela está fazendo lá? Ela odeia o chefe, odeia a empresa, odeia não sei o quê e tal. Ela falou: ela tem um bônus espetacular, um plano de retenção espetacular. Eu falei: olha, manda um recado meu para ela, diz para ela ficar com a boquinha fechada, porque se ela decidiu vender a alma para o diabo, entrega. Olha todo dia no espelho e não tem nada demais ficar pelo dinheiro, zero de problema. Às vezes a gente quer comprar um apartamento, enfim, estudar a escola das crianças, não importa. Mas eu tenho que olhar todo dia no meu espelho e dizer assim: eu estou indo trabalhar pelo dinheiro, ou estou indo trabalhar por realização, mesmo sabendo que eu podia estar em outro lugar ganhando mais, mas eu estou tão feliz onde eu estou. Mas você qualificar o porquê que você acorda todo dia. Então, é essa falta de consciência que eu estou me referindo, sabe, Fábio? As pessoas, elas criticam o status quo da empresa, criticam um monte de coisa, mas não fazem nada, né? Então, parece que está à mercê do outro. Não, a vida é dela. Ela fez uma opção de ficar lá pelo plano de retenção, que, de novo, está tudo bem. Mas dá uma paz para o teu coração, diz: olha, eu sei que hoje eu estou trabalhando por isso, porque o dinheiro do plano de retenção ela está gastando em psiquiatra. E a gente sabe bem que somatiza para outros lados do corpo. Então, eu acho que essa coerência, eu acho que está faltando muito em todas as instâncias, e a liderança realmente, poucos estão sabendo orquestrar isso bem. Interessante você estar trazendo isso, porque na conversa anterior, né, no episódio anterior que eu conversei com a Letícia Berger, né, a jovem de 25 anos, que uma promissora Sofia Esteves, do futuro, como eu brinquei com ela, no pós-gravação, não está gravado, mas agora está registrado aqui na brincadeira, mas na seriedade também. Acho que tem um conflito entre sentido e propósito. Isso. Né? Propósito, às vezes, é uma coisa maior, né? Alguma coisa que dê um significado para a minha vida. E sentido pode ser alguma coisa que faz sentido você fazer o que você está fazendo agora,
nesse lugar que você está escolhendo ficar de alguma forma. E pode ser pagar os boletos, pode ser comprar um bem, pode ser fazer uma viagem, ou pode ser, né, realmente transformar um sistema, transformar uma comunidade. Mas a pergunta é se faz sentido ou não. E é uma pergunta que vai variar dependendo do seu momento de vida, da sua necessidade, e vai ser sempre muito digno o que vier como resposta. Mas claro, porque cada um está num momento diferente e tem questão de propósito, né? Hoje eu estava entrevistando um empresário de muito sucesso, um empreendedor jovem de muito sucesso, e quando ele foi falar de propósito, ele estava falando, né? Quando RH começava a falar em cultura, em propósito, não sei o que, eu falava, esse RH, isso é coisa de RH, né? A gente até riu com ele, eram 50 vice-presidentes e diretores de RH ouvindo, né? Mas aí ele falou que hoje, dentro do momento, né, a empresa dele já está com 2.000 e tantas pessoas, ele falou, hoje eu entendo aquilo que vocês queriam me dizer com isso, mas eu acho que o fundamental é o que significa propósito para mim? O quanto eu realmente faço a minha revisão, né? Não é aquela revisão de ano novo do que eu quero para o ano que vem, tá? Mas o que eu realmente faço de revisão e entender o que eu tô fazendo com a minha vida e comigo mesma. Eu acho que isso é fundamental e não é tão difícil de fazer. Precisa ter coragem para fazer. Precisa ter coragem para fazer. É a mesma coisa que as pessoas hoje falam, o burnout. Eu falei, gente, não é a empresa que dá burnout, somos nós que nos colocamos nesse par. Claro, né? Pressão, existe, está difícil, eu mesma estou contando, está super difícil, mas eu deixar estourar o elástico, né? Que você sabe muito bem, eu tive um burnout há 10 anos atrás, quando não se falava de burnout, mas pelo exatamente o estado oposto, estava tão realizada que eu dei um overload aqui no meu computador cerebral. Mas eu acho que, de novo, quando eu tive, a minha pergunta primeira para mim foi, o que eu tenho que aprender com isso? O que a vida está querendo me mostrar? O que eu estou fazendo comigo para ter chegado lá? Então, é esse tipo de papo que o mundo está precisando mais. Agora, você desenvolveu sua carreira, uma carreira de muito sucesso, abrindo espaço, dando voz, né, criando oportunidades para os mais jovens. E não só isso, fazendo um bom papel de ponte entre as gerações. E agora você está do outro lado, vamos chamar assim, dessa geração, né? Você como 60 a mais. O que você segue escutando ou percebendo que, mesmo correndo risco de generalizar, mas a gente pode trazer mais de um aspecto aqui, que está fazendo sentido hoje para essas novas gerações, sobretudo a Z, né, que está no mercado de trabalho, fora as outras que ainda não estão, que vão chegar rápido também, mas que ainda segue fazendo sentido ou está fazendo mais sentido para elas nesse momento da nossa trajetória? Legal, Fábio. Eu acho assim, olha, a gente tem um estudo que a Companhia de Talentos faz anualmente, você conhece bem, que é um estudo chamado A Carreira dos Sonhos, onde uma vez por ano a gente pergunta para as pessoas se tem o sonho de trabalhar em uma empresa, qual é o motivo pelo qual está querendo trabalhar nessa empresa, ou quais são os seus objetivos, né? O que lhe seguraria, o que faria essa pessoa permanecer numa empresa mais tempo. E há pelo menos 10, 15 anos, a resposta é absolutamente a mesma em primeiro lugar: desenvolvimento. Eu quero estar num lugar que eu sinta que eu estou aprendendo, que eu sinta que eu estou me desenvolvendo. Então, e quando a gente olha o recorte de 23 anos da pesquisa, mudou quase nada, Fábio. Porque, vamos lá, né? Os motivos principais de escolha é desenvolvimento, fazer o que gosta, trabalhar numa empresa de credibilidade, né? Um bom ambiente de trabalho, né? Quer dizer, você já falou isso agora há pouco. Quem não quer isso aqui? Não é só o jovem, eu quero isso aqui. Né? Só que talvez a forma de expor isto para o mundo, né? O jovem é crítico, é mesmo. Eu também era quando era jovem. Né? Ele peca na forma, mas
para de se magoar com a forma e pensa no conteúdo que ele está te trazendo. Porque ele fala errado mesmo, ele critica de um jeito, às vezes, ácido, é verdade. Mas o que tem por trás disso? Então, eu acho que o que eu escuto é muito parecido, que é isso que você já falou aqui, né? Que eu quero sim ganhar bem, eu não quero esperar ganhar bem nos meus 50. Eu quero me realizar hoje. E tem uma analogia que eu já fiz várias vezes, não sei nem se você já ouviu, que assim, nós, né, os 60, 50 a mais aqui, para quem tem curiosidade, eu tenho 63. Nós fomos criados por pais que dizem assim, trabalho é dever, é obrigação. Eu suei a camisa, trabalhei duro durante 40 anos para, na aposentadoria, ser feliz e levar minha senhora para Caldas Novas, para aproveitar a vida. Só que naquela época não tinha criminalidade que tem hoje, a violência de todos os tipos que você. Então, se tinha uma percepção de longo prazo muito maior do que a percepção de hoje, que você não sabe se você vai sair e vai levar um tiro, ou que vai bater o carro e vai. Então, o jovem hoje, ele viveu, né, paz. Quando eu converso muito com jovens, é muito impressionante. Toda vez que eu escuto isso, para mim é muito simbólico. Os jovens dizem assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero ter a carreira dos meus pais. Porque no final do dia, nós sentamos na mesa do jantar, ficamos, fulano me sacaneou, cortaram o meu bônus, que não sei o quê. A gente só traz, a gente não conta muitas vezes as coisas legais que a gente viveu. E aí essa molecada fica olhando para a gente e fala, muito chato esse mundo que ele vive. Então ele já chega no mercado de trabalho com um monte de paradigmas negativos sobre a empresa. Né? Agora, desde que o mundo é assim, vai continuar sendo assim, mas eu acho que, de novo, eles precisam, né, o que eu falo muito para os jovens cuide da forma, respeite, valorize o que foi feito até aqui, porque as pessoas que trouxeram até aqui, elas trouxeram por algum motivo, tem uma história de construção. Se daqui para frente você acha que é de outro jeito, está tudo bem, mas ajuda, não precisa destruir o que teve até agora para aí você vir e dizer, não, eu estou transformando, não, porque eu não acredito em transformação, eu acredito em evolução. Eu acredito que a gente evolui de planos espirituais, evolui na nossa maturidade e tal. Então, eu acho que os jovens é isso, e das pessoas, jovens há mais tempo como eu, o que eu escuto é assim, estou cansado, tô triste pelo mundo que eu estou deixando para os meus filhos, estou triste por não ter conseguido construir um mundo melhor, e muito, muito sem perspectiva. Isso me dói porque, de novo, não é porque a gente é mais senior que a gente ainda também não pode estar transformando o mundo, né? Então, a gente pode estar transformando o mundo o tempo que for, mas eu acho que este diálogo é um diálogo. A gente está vivendo um momento que é de desesperança. Eu não acredito ainda que a gente está vivendo guerra. Não. Quando eu escuto noticiário, aliás, confessar aqui em público, eu não assisto mais noticiário. Melhor. O jornal, eu vejo assim alguns cadernos específicos de alguma, porque assim é só conta tragédia, só conta tragédia. E aí eu já acordo, eu já começo o dia derrotada. Então, eu prefiro ser ignorante e dizer assim, se for alguma coisa que eu preciso saber, alguém vai me contar. Aí eu vou lá e pesquiso sobre o tema, porque senão... Então, essa desesperança, seja em todos os níveis, tá muito triste, está muito triste. Você trouxe um tema agora, essa coisa da conversa de jantar, né? Que é ali que a gente inspira ou brocha, né, os nossos filhos com relação ao mundo que a gente está deixando para eles, ou está construindo, né? Porque se a gente assume o papel de vítima, eu odeio essa empresa é horrorosa, etc. tal, a gente vai estar desinspirando eles. Se a gente também assume um lugar de algoz, né? Tudo culpa minha,
nossa, eu estou destruindo tudo, etc. Tal, também a gente está num lugar ruim. Mas se a gente vai para um lugar de corresponsabilidade, sim, eu estou nessa empresa porque o bônus pelo qual eu estou trabalhando, lutando, vai permitir que no final do ano a gente possa fazer uma grande viagem juntos. Eu estou feliz por causa disso. Ela não é perfeita. Eu não tenho uma relação boa com o meu chefe, eu não tenho uma relação boa, eventualmente, com a minha equipe, mas eu estou lá porque faz sentido para a gente eu ter esse tipo de trabalho. E o trabalho é esse lugar, para a gente buscar sentido, como diria Viktor Frankl, né? Não é só transformar o planeta, não é só fazer uma coisa grandiosa, etc. Tal. É um lugar que tem que fazer sentido para cada um. E esse lugar, talvez a gente ajudasse os nossos filhos, os outros jovens, os filhos das outras pessoas, a se reconectarem com um espaço sagrado também. Mesmo na empresa que não é a oitava maravilha do mundo. Mesmo na empresa que não está, os produtos dela não são os produtos mais saudáveis ou não, que vão salvar o planeta. Mas a gente precisa estabelecer algum tipo de lógica relacional que nos permita construir uma história que dignifique um pouco o que a gente está entregando ali, que é o nosso tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, muito mais do que é o talento, é o tempo empregado em algo. Então, eu concordo muito, e a primeira vez que isso apareceu aqui no nosso podcast, com essa lógica de as conversas que a gente tem à mesa de jantar, são elas que estão definindo o futuro do mercado de trabalho. Não é no conselho, não é no board. Com certeza. Com certeza, porque a gente vê hoje, né, falar, os jovens estão tão perdidos, começa dentro de casa. Quando é que a gente conversa? Como é que a gente dá contorno para eles? O jovem hoje, com 6, 7 anos, já está com iPhone 20 na mão, né? Nem o 16, sei lá em que geração está o iPhone. Eles não sabem, eles não vivem a falta, né? Claro, estou falando de um determinado recorte socioeconômico, mas mesmo os recortes socioeconômicos menores, assim, a coisa do ter, e tem que ser imediatista, tem que ser agora, ninguém mais para esperar nada, né? Ninguém mais se frustra de ter que, né, o brinquedo, aquele brinquedo que a gente sonhava até o Natal de ter. Hoje chega em 30 minutos em casa. Né? Mas eu acho que é realmente isso. Como é que a gente vive no núcleo familiar, no nosso papel enquanto pais de alunos de escola, como é que a gente tem olhado a escola e tem construído escolas melhores para os nossos filhos? Então, no final do dia, todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente está construindo, como pais, como educadores, como líderes, como ser humano, de uma forma geral. Né? Então, eu acho que retomar esse ponto e voltar a ter esperança e construir junto. Né? Uma vez, uma pessoa, quando eu fundei o Ser Mais, fui convidar uma pessoa para ser do conselho e tal, e ele me disse assim, mas, Sofia, você está querendo se meter num papel que é o governo que tem que fazer, não é a sociedade civil. Você não vai conseguir salvar o planeta. Eu falei, mas quem te disse que eu quero salvar o planeta? E assim, se eu for ficar esperando o governo fazer, a gente vai estar cada vez mais com mais violência, com mais coisa. E se eu conseguir tirar um jovem da rua que mate um pai de família num farol, num trânsito com um tiro na cara, ou que violente uma menina, eu estou fazendo minha parte. A história das estrelas do mar, né? Tem uma história aquelas milhares de estrelas do mar na praia, vem alguém e fala assim, vê a pessoa jogando arremessando uma a uma ali, e são milhares, e aí a pessoa pergunta para a pessoa, mas são milhares de estrelas, você não vai conseguir salvar todas as estrelas, que diferença vai fazer? Daí ele pega a estrela, arremessa na água e fala, para essa fez, né? Eu acho que se a gente só olhar isso, já vai estar fazendo alguma coisa, entre aspas, grandiosa para uma pessoa, para uma estrela. Né, e é o efeito da pedrinha na água, né? Você joga, vai reverberando ondas. E essas ondas você não sabe onde vai parar. Então, de novo, eu acho que a principal reflexão que eu estou convidando a gente a fazer aqui é dizer qual é o nosso papel em tudo isso, para reclamar menos e se auto-olhar mais para dizer o que eu, em cada um dos papéis que eu exerço, eu estou influenciando para ser o mundo do jeito que ele está. E no mundo corporativo tem um monte de coisa bacana para fazer, um monte de coisa bacana para fazer. Vai dar trabalho? Vai, que vai ter que ter muita resistência à frustração, tal da resiliência? Vai. Mas se fosse também tudo certinho, que graça teria?
Se já está tudo arrumado, a gente não precisaria da gente, né? Só precisaria conserva da nesse gente. lugar. Querida, o papo voa quando o papo é bom, né? Eu sempre brinco eu sempre lembro nessa hora lá do Nando Reis e a Cássia Eller, né? Vai ficar para amanhã, né? Fica sempre para amanhã, mas te agradeço demais. Eu sei que seu tempo é desafiador, por vários desafios que você também está vencendo na sua vida aí, com mãe, com todo o seu momento também de vida, mas foi muito, assim, prazeroso para mim, espero que tenha sido também para os ouvintes, os nossos espectadores, acompanhar um pouquinho aqui as ideias que a gente jogou à mesa, com muito amor, né, e com muita curiosidade também para saber o que elas podem, de alguma forma, semear em termos de outras ideias também que possam provocar a partir das nossas próprias provocações. Obrigado. Obrigada a você, foi de novo uma honra e bater esse papo, assim, eu adoro conversar com você, porque a gente sempre aprende mais. Muito obrigada por ter me convidado, me convide mais vezes, que você sabe que eu adoro. Convidarei, com certeza. E a vocês todos que nos acompanham, não se esqueçam de seguir o Age of Roadroom para mais episódios como esse, onde a gente procura desmistificar o preconceito etário e mostrar que o valor de uma pessoa está no que ela faz, não na sua idade. E no próximo episódio, a gente vai pular mais ou menos uns 40 anos, porque minha próxima entrevistada é uma muito jovem poetisa que tem feito um sucesso danado nas redes sociais. Mais uma conversa que eu espero, promete ser incrível. Não percam, até mais.